Os dois tipos de conhecimento recentes, investigações no domínio espiritual, revelaram a existência de dois tipos distintos de conhecimento. O conhecimento transmitido pelas instituições educacionais, incluindo escolas, faculdades e universidades, é adquirido através dos 5 sentidos. É plausível afirmar que todo o conhecimento em campos como química, biologia, metalurgia, mecânica e quaisquer outras áreas de investigação é derivado da experiência sensorial, visão, paladar, audição, olfato e tato. O corpo humano tem servido como o principal laboratório no qual a pesquisa tem sido desenvolvida continuamente ao longo dos tempos. Este tipo de conhecimento é intrinsecamente limitado, sendo incapaz de apreender a essência do espírito humano. Não consegue elucidar o funcionamento da mente em sua relação com o cérebro físico. É igualmente incapaz de discernir a natureza divina ou de desvendar a origem da matéria, da vida, da força ou da própria criação. Sua esfera de descoberta restringe-se exclusivamente aos fenômenos perceptíveis pelos sentidos. Este é designado como conhecimento sensorial. Em contraste, existe outra categoria de conhecimento, derivada da revelação, especificamente a Bíblia. Este é o conhecimento da revelação. Ele estabelece uma conexão com o Criador, explica o propósito da criação, a razão da existência humana, a natureza do homem e seu objetivo derradeiro. Aborda aspectos que os sentidos são incapazes de desvendar ou compreender sem o auxílio deste conhecimento da revelação. É lamentável constatar que o conhecimento sensorial alcançou proeminência na Igreja. A Igreja, sendo uma organização e um corpo espiritual, deve ser governada pelo Espírito e não pelos sentidos. No momento em que o conhecimento sensorial obteve ascendência na Igreja e, consequentemente, em suas instituições de ensino teológico, a Igreja transfigurou-se de um corpo espiritual para meramente um agregado de indivíduos governados por este mesmo conhecimento sensorial. É compreensível, portanto, que o conhecimento sensorial, por não ser capaz de aprender questões espirituais, negue milagres, respostas a orações e a divindade de Jesus, desacreditando sua ressurreição e seus feitos milagrosos. A negação do milagroso pelo conhecimento sensorial é de fato previsível, dada sua incapacidade de explicá-lo ou compreendê-lo. A busca primordial do conhecimento sensorial tem se concentrado na realidade. O espírito humano, contudo, anseia por tal. A realidade não pode ser apreendida pelos sentidos. Sua descoberta ocorre exclusivamente através do espírito. O conhecimento sensorial impulsionou indivíduos, denominados filósofos e pesquisadores, na busca pela realidade. É um fato profundo, digno da consideração de todos, que o indivíduo que verdadeiramente conhece Jesus Cristo e que recebeu a vida eterna não mais se dedica à filosofia. Caso tenha sido filósofo, abandona tal empreendimento por ter alcançado a realidade em Cristo. Conforme declarado por Jesus, eu sou o caminho, a realidade e a vida. Jesus, portanto, constitui a resposta para toda a verdadeira filosofia. Capítulo 2. Deus é um Deus de fé. A compreensão do fundamento da fé não se manifestou senão após a leitura de Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito das coisas que aparecem. Subitamente, o segredo de Gênesis 1 se revelou. No princípio, Deus criou. Como ocorreu essa criação? Através da palavra da fé. Ele pronunciou, haja. A criação foi realizada por meio de palavras. Jesus dominava o segredo das palavras. Curava os enfermos mediante a palavra. Ressuscitou os mortos com palavras. Serenou o mar proferindo, acalme-se. Pedro curou os enfermos invocando o nome de Jesus. Paulo expulsou demônios declarando, em nome de Jesus Cristo, saiam. Eles empregaram palavras oriundas da fé. Eram, de fato, palavras de fé.
tornamo-nos filhos de Deus, coparticipantes de sua natureza divina, mediante a ação baseada em palavras. Ao nos tornarmos homens e mulheres de fé, utilizamos palavras de fé e produzimos resultados decorrentes da fé. Fé na minha fé. Na primeira ocasião em que essas palavras surgiram na consciência, causaram surpresa. Iniciou-se então uma autoanálise e uma indagação. Por que os indivíduos carecem de fé na própria fé? Constata-se que manifestam fé na fé alheia. São recebidas correspondências de diversas nações solicitando intercessão. A razão subjacente reside na ausência de confiança em sua própria fé por parte daqueles que solicitam orações. Por algum motivo, não creem em sua própria capacidade ou valor. Não acreditam no que Cristo realizou por eles, nem em sua posição em Cristo. A incredulidade decorre do desconhecimento de sua identidade em Cristo. Percebem-se como inadequados ou com uma fé insuficiente. Estão cientes de suas próprias falhas e fraquezas. Aceitam qualquer condenação proferida do púlpito. Estão sempre dispostos a crer em algo que os desfavoreça, seja sua indignidade, inaptidão, fraqueza ou falta de fé. Aqui estão alguns fatos. O Pai não possui prediletos. Cada indivíduo nascido em sua família goza da mesma redenção. Ele foi redimido do poder de seu adversário. Satanás foi pessoalmente subjugado por ele. É-lhe permitido afirmar: ele foi entregue por causa de minhas transgressões e ele ressuscitou para minha justificação. Pode-se afirmar com confiança: quem me livrou da autoridade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem tenho a minha redenção, a remissão dos meus pecados. Trata-se de uma redenção pessoal e absoluta do domínio do adversário. Cristo foi seu substituto. Quando Jesus destruiu Satanás e o despojou de sua autoridade, foi o indivíduo, em Cristo, quem realizou essa obra. Cristo agiu em substituição. Ele o fez em benefício do indivíduo. É possível afirmar: em Cristo venci Satanás. O despojei de sua autoridade, e quando Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitei com ele. Pode-se declarar com confiança: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que me amou, concedeu-me vida juntamente com Cristo, estando eu morto em minhas transgressões e pecados. Pela graça sois salvos, ou curados, e me ressuscitou com ele, e me fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo. É no momento em que se assume a própria posição e se reivindicam os direitos e privilégios inerentes que Deus inicia sua resposta. Possui-se a mesma vida eterna que Jesus possuía. Aquele que tem o Filho tem a vida. Possui-se o Filho. Possui-se, portanto, a vida. Agora pode-se afirmar: tomei Jesus Cristo como meu Salvador. Confessei-o como meu Senhor. Deus me concedeu a vida eterna, a sua própria natureza. Sou agora uma nova criação, criado em Cristo Jesus, e possuo a capacidade divina para realizar as boas obras que foram previamente preparadas para que eu caminhasse nelas. Possuo a capacidade de Deus, porque possuo a natureza de Deus. Tenho o mesmo grande e poderoso Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e que habita em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você é a sua justiça. Detém-se a mesma justiça que Jesus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por vós, para que nele vos tornasseis justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Pode-se declarar: tornei-me a justiça de Deus nele. Portanto, agora não há condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Essa justiça concede o privilégio de permanecer na presença do Pai como se jamais se tivesse cometido pecado. Possui-se a sua natureza. É-se filho dele, ele é o Pai. Pode-se afirmar: ele me declarou justo, ele me fez justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, na qualidade de filho. Detém-se o direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém possui maior prerrogativa no uso do nome de Jesus. Toda a autoridade está nesse nome. Convidamos a seguinte declaração:
Jesus declara que tudo o que eu pedir em seu nome, ele concederá. Destemidamente, assumo o meu lugar. Coloco minhas mãos sobre aquele ente querido que está doente e digo: em nome de Jesus, enfermidade, abandone este corpo. Demônio, abandone este corpo e vá para o abismo, onde é o seu devido lugar. Não toque mais neste ente querido. Cristo afirmou que aqueles que crerem devem impor as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. Em meu nome expulsarão demônios. Esta afirmação foi feita por ele. Aceito-a em seu valor intrínseco e ajo em conformidade, pois ele a proferiu.